Graça e paz, meus nobres. Será que ainda existe profeta? Ou é coisa do Antigo Testamento? A pessoa que é usada no dom de revelação é a mesma coisa que ser um profeta ou uma profetisa? Venha comigo que eu quero tratar sobre esse assunto com você. Aqui é o professor Fabrício Cardoso, tutor do curso Bacharel em Teologia da EBOC. E hoje nós falaremos sobre ministério profético. O termo profeta vem do hebraico navi, que significa chamar ou anunciar. O termo, a expressão profeta, vem da raiz dessa palavra com o nome de navi, que quer dizer anunciar ou chamar. Eu fiz aqui uma ilustração para que todos possam entender de uma maneira mais lúdica o que quer dizer o termo profeta, o que na prática quer dizer o profeta. O profeta é aquela pessoa que é um canal da representação de Deus através desse canal para com os homens. Então, a figura do profeta é um representante daquilo que Deus ele quer falar para com a sua criação. Eu coloquei aqui uma correlação do que seria a diferença do exercício do profeta para o do sacerdote. O sacerdote, ele já é uma figura da relação do homem para com Deus. É aquilo que o homem precisa fazer para com Deus. A grande expressão e caracterização do sacerdote estava relacionado à liturgia dos sacrifícios. Então, eram aqueles sacrifícios que ele realizava, eu falo do sacerdote, que era uma forma de chamar a atenção de Deus. Eram os homens dizendo, Deus, me perdoa, Deus, me redime. A figura do profeta, ele é um representante, ele é um canal de Deus. Deus, ele procurava uma pessoa ao qual ele gerava sua representação, ele derramava e enchia aquela pessoa do seu espírito e falava para com um povo, uma nação, uma família, uma pessoa, uma congregação, uma sinagoga, aquilo que ele tinha como direcionamento. E o que de fato nós queremos abordar com o nosso estudo é evidenciar se o ministério profético ele é bíblico ou não. Ministério profético ele continua existindo ou é coisa do Antigo Testamento? Será que o profeta ficou só lá na figura das grandes referências proféticas da Bíblia, como Moisés, Elias, Jeremias e Isaías? O que é que você pensa sobre isso? Qual a sua visão, a sua opinião sobre isso? Aqui nós estaremos buscando a revelação das Sagradas Escrituras para trazer aquilo que a Bíblia diz sobre o exercício do ministério profético. Será que o ministério profético é bíblico ou não? É isso que nós iremos ver agora. Qual a função bíblica do profeta em nossa dispensação? Para isso, nós precisaremos fazer uso da palavra de Deus, e eu gostaria que você me acompanhasse na leitura em 1 Coríntios 14, do versículo 1 ao 3. 1 Coríntios 14, do 1 ao 3. Preste muita atenção nesse texto. Segue a caridade, ou o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha o que Paulo aqui está falando
à igreja em Corinto. Segue o amor e procura com zelo os dons espirituais. A gente tem que buscar os dons espirituais. Mas ele dá uma advertência dizendo assim, mas principalmente o dom de profetizar. Busque os dons, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha são os dons de língua, que nós aqui em nossa formação nós cremos no batismo com o Espírito Santo e no dom de línguas. Porque o que fala, versículo 2, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Aqui onde é que está um grande parêntese que nós vamos abrir aqui. Talvez você que não concorde critique o posicionamento de concordar com os dons de língua. Mas a Bíblia aqui nos orienta que quem fala em línguas fala a Deus e não aos homens. Vocês podem ler posteriormente o capítulo, ele vai falar o seguinte, que só tem razão falar em línguas para outros homens se há alguém que interprete. Porque não tem um objetivo, não seria lógico, não seria inteligente eu estar diante de uma plateia com o objetivo de ensinar a palavra e eu estar ali falando em línguas estranhas, sendo que nenhuma pessoa ali está entendendo o que eu estou falando. Se tiver que interprete, ótimo. Mas se não tiver, não há uma proposta, não há edificação, não há um culto racional diante disso. Então, cremos sim no dom de línguas, porém, quando falamos em línguas, falamos a Deus. Quando eu preciso ensinar para você, eu preciso falar no seu idioma ou de uma forma onde o meu discurso lhe alcance. Através de um tradutor, através de uma legenda, precisa lhe alcançar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza, vamos lá, ó. Mas o que profetiza fala aos homens para, primeiro, edificação, segundo, exortação e terceiro, consolação. Aqui nós temos a confirmação de que o ministério profético existe sim. Deus estabeleceu os 5 ministérios que ativa a função igreja dele na terra. No vídeo anterior nós falamos sobre o ministério apostólico. Existe sim o exercício apostólico e precisa continuar existindo dentro da estrutura ministerial. Todos os ministérios ao qual nós estaremos ensinando e falando aqui, eles precisam existir não como perspectiva de cargo. Não é para eu chegar e estar ungindo apóstolo, eu estar ungindo profeta, mas aqui a gente fala do exercício. Então, o exercício apostólico é essencial para a ativação da função igreja. O exercício profético é extremamente importante. Olha o que o apóstolo Paulo falou aqui no início para a gente. Busque os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Infelizmente, as pessoas têm um entendimento equivocado sobre o que é o profeta, qual a figura do profeta. Então, o exercício do ministério profético é importante para a razão e ativação da igreja, porque ser profeta, olha o que é que nós falamos, o profeta é aquela pessoa, né, ao qual Deus vem e fala com ela. Ela é um porta-voz, ela é um representante. Agora, nós estamos falando de um conceito no Antigo Testamento ao qual não havia os registros organizados das Escrituras. Então, todas as vezes que Deus se manifestou e levantou um profeta, foi para mudar um curso na história, foi para cumprir o seu propósito e foi para deixar registro de instrução para o povo. Então, hoje, os nossos profetas precisam ser pessoas que tenham o Espírito de Deus visível em seus atos, em seus gestos, em suas ações, no seu modo de viver, uma pessoa conectada com Deus, uma pessoa
que cheire ao Espírito Santo, que emane o Espírito Santo no seu viver e que tenha profundo conhecimento daquilo que Deus falou. O profeta é um porta-voz de Deus. E essa representação, essa amplificação da voz de Deus funciona como antigamente, onde Deus vinha e aparecia para o profeta e dava um direcionamento para o profeta. Não estou aqui querendo limitar a razão e as possibilidades de Deus para com o homem. Deus pode sim se manifestar, aparecer em visão para uma comunidade, para uma pessoa. Pode sim. Deus não está limitado às possibilidades do entendimento humano. Porém, Deus, ele tem um compromisso com a sua aliança e com a sua palavra. Então, o Senhor permitiu e conduziu para que as coisas acontecessem no decorrer da história, para que se fosse organizado um livro, fosse organizado um cânon testamentário, onde nós temos hoje não só ele, mas inúmeros suportes para o entendimento das Sagradas Escrituras. E essa formação desses livros se torna a visão, a opinião e o direcionamento de Deus. Então, o profeta dos dias atuais não desapareceu. O ministério profético não é antibíblico. O ministério profético é aquela pessoa que se conecta com Deus, que tem intimidade com Deus, que Deus fala com ela através da palavra. É uma pessoa que possui profundo conhecimento e entendimento da palavra. Para quê? Primeiro, edificação. Uma pessoa que agregue, uma pessoa que acrescente, uma pessoa que construa. O profeta é aquele que você chega diante dele com um problema e ele consegue, através das Sagradas Escrituras, melhorar a sua vida. Você está ali triste, você pode estar depressivo, você pode estar ansioso, você pode estar angustiado, você pode estar com algum processo de extremo estresse, você pode estar perdido, sem saber o que fazer, você pode estar incerto em uma tomada de decisão. Então, o profeta não é aquele que vem, com aquelas manifestações de sinais e que tem que ter um vento veemente e que tem que ter uma coluna de fogo. Não. Se isso acontecer, vai depender do propósito de Deus. Deus pode aparecer para o profeta e revelar algo sobre o seu futuro, sobre a medida? Pode. Principalmente se houver um propósito para isso. Mas o profeta é aquela pessoa que conhece a Bíblia, que domina as Escrituras ao ponto de conseguir pegar qualquer pessoa, em qualquer circunstância, independente do que ela esteja, se ela esteja em um momento de luto, se seja no momento de aniversário, se seja no nascimento do filho dele, se seja após a demissão de um emprego, ele tem a capacidade de procurar nas Escrituras uma palavra de Deus para aquela pessoa. Tudo. Eu tenho muito compromisso com o que eu vou falar para vocês aqui agora. Tudo o que nós precisamos ouvir da parte de Deus está na Bíblia. Não há necessidade de acrescentar nem retirar nada. Se você não acredita que Deus usou, seja lá quem for. Porque teve um dia uma pessoa que falou assim, porque foi de um concílio católico que teve a formação da Bíblia, porque tem um livro apócrifo que pode ter dito que aconteceu isso, porque o livro dos Jubileus está diferente do Gênesis. Deus, ele pode usar qualquer um. Eu acredito plenamente que Deus usou o concílio católico. Há aqueles que vão dizer que isso é inocência, que a Igreja Católica foi isso e aquilo. Beleza, a galera da teologia histórica, legal para vocês. Nós temos a nossa vertente. Nós acreditamos que a Bíblia, que o cânon testamentário é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Não há necessidade
de nenhum tipo de revelagem sobre as nossas vidas, porque a maior revelação é a Bíblia, a palavra de Deus, que contém tudo que eu preciso e que você precisa. Então, o profeta é a pessoa que consegue encontrar na Bíblia, ele tem um mapa da Bíblia na mão, ele entende a Bíblia e ele sabe como direcionar a palavra de Deus. Não é aquele negócio de que, eu vou pegar, vou abrir aqui uma palavra e vou receber aqui o Espírito e Deus, eis que te digo, e Deus manda te dizer. Não. É um processo lógico e racional, logicamente que movido e inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer eu lembrar daquilo que eu estudei. O profeta, ele tem profundo conhecimento, ele estudou muito a palavra de Deus e ele tem a condição e a habilidade de ser usado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus faz milagres, não faz mágica. Deus não vai chegar naquele que não conhece, que não entende nada e vai ficar enchendo a mente daquela pessoa daquilo que ele quer. Ele tem poder para isso? Tem, mas a orientação que nós temos na Bíblia é outra. Então, o profeta, a profetisa, é o porta-voz de Deus através das Sagradas Escrituras. É aquele que tem a palavra de Deus para a sua vida através do domínio das Sagradas Escrituras. A palavra de edificação, palavra de exortação. Nós vivemos hoje no mundo pós-moderno. Em um mundo pós-moderno onde o termo mais importante para tudo é respeito e compreensão. Então, tudo que eu tenho que fazer, tudo que trazem para mim tem que ser baseado na compreensão. Porque ser absoluto é ser antiquado. Ser absoluto é ser ultrapassado. E as verdades se tornam relativas. O profeta, ele não tem compromisso filosófico e social com ninguém. O profeta, ele tem um compromisso com a palavra de Deus, com a verdade. Doa quem doer, independente da circunstância, independente da retaliação. A palavra de Deus, ela é hábil e apta para ensinar, para edificar e para exortar. Pecado continuará sendo um pecado, independente da opinião de juiz, de imperador, de rei, de seja quem for. A nossa base de fé e de doutrina é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é pecado e errado, vai ser e será, independente da circunstância de interpretação, que seja da Bíblia, independente de que na interpretação de alguém venha ferir os direitos humanos. Então, o profeta, ele tem compromisso com a verdade. É a pessoa que não tem medo de se expor. É a pessoa que não fere o ser humano. É uma pessoa que não desmerece o ser humano, mas ele é contra o pecado. Ele não é conveniente, ele não é condizente com as alianças negativas. A Bíblia diz que não há como água doce e água salgada jorrar da mesma fonte. A Bíblia diz que a mesma boca não pode abençoar e amaldiçoar. Não existe meio termo. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. A palavra de Deus é uma verdade absoluta. E o profeta é aquela pessoa que tem autoridade, que tem ousadia para lançar a palavra, para pregar a palavra de exortação, independente da circunstância. Uma outra função do profeta é a de gerar a palavra de consolação. Nós sabemos que esse é um papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é que tem um papel de convencer o homem do juízo, do pecado e da justiça. Ele que é o nosso consolador, ele que é o nosso mediador diante de Deus e dos homens. Porém, o Espírito de Deus, ele age mediante a palavra. Então, o profeta precisa lançar a palavra de consolação, a palavra de orientação. Ele precisa pregar a palavra, ele precisa lançar a palavra, para que através dessa palavra o Espírito de Deus venha agir na mente e no coração, no lebe,
Os judeus não fazem essa distinção, nós fazemos. Nós acreditamos que a mente é razão e que o coração é emoção. Para os judeus é um processo único, mas é através da palavra, é através da nossa configuração, é através da nossa forma de pensar que será moldada através da palavra de Deus, que o Espírito Santo irá exercer consolação sobre as nossas vidas. Então, o profeta, ele existe sim, e o papel dele é conhecer as Escrituras para ser um porta-voz de Deus para com a humanidade, para exercer edificação, exortação e consolação. Como que eu vejo, como que eu enxergo esse exercício? Eu enxergo o exercício profético através de uma pessoa para aquele ser humano que tem vivência com Deus, com experiências. Porque existem pessoas que mesmo avançadas em idade, mas não têm experiência com o reino espiritual, não conseguem perceber as coisas espirituais. Nós vivemos em um mundo natural, vendo as coisas ao nosso redor. Só que às vezes não entendemos que o que acontece no mundo natural é consequência do mundo espiritual. Às vezes existem lutas que nós passamos, que está acontecendo, que é retaliação ou consequência do que está acontecendo no reino espiritual. E às vezes uma pessoa nova na fé, ela não tem a experiência necessária para entender e ter sensibilidade espiritual para identificar onde há rastros do inimigo. Então, na minha visão, no meu entendimento, o profeta não é que ele seja uma pessoa avançada em idade, mas uma pessoa que tem vivência, experiência com Cristo. Uma pessoa que já foi moldada por Deus. Uma pessoa que já foi testada e aprovada. Uma pessoa que já passou as diversas circunstâncias de desafios, como por exemplo, para que não prosseguisse na fé. E que esteja firmada, convicta. Não pode ser uma pessoa incerta. Não pode ser uma pessoa que diante de um vendaval ele fique pensativo sobre prosseguir ou não. Então, a figura do profeta, no meu entendimento, ele precisa trazer uma figura de maturidade espiritual. Uma pessoa acessível, que você consiga reconhecer nela a figura de uma pessoa de Deus. Quando criança, quando passamos algumas dificuldades, quando sentimos medo, nós procuramos nossos pais. É meu pai, é minha mãe, porque a gente tem a ideia de que os nossos pais vão nos proteger, que eles são fortaleza, que eles são refúgio, que eles são socorro para nós. Então o profeta é essa mesma pessoa, porém com a visão espiritual. É uma pessoa que a igreja precisa se sentir confiante na sua orientação, na sua palavra. Um outro ponto, o profeta ele precisa ser uma pessoa que conheça as Sagradas Escrituras. Uma pessoa que esteja apto para aconselhar, mas para aconselhar dentro da Bíblia. Porque dentro desse aconselhamento na Bíblia está a voz de Deus, está o direcionamento de Deus. Qual profecia pode ser maior do que a Bíblia? Será que nós precisamos ter muito cuidado com a nossa compreensão das coisas? Se eu tenho a Bíblia como prova de fé, se eu tenho a Bíblia como norte, como palavra de Deus, qual a necessidade de que eu precisa ter uma pessoa que é usada por Deus para estar lançando profecias, para estar falando sobre o meu futuro? Quantas vezes em experiências nós não vimos pessoas achando que estão sendo usadas por Deus, direcionar uma ovelha, direcionar uma pessoa dentro de um contexto nada a ver com nada.
de levar a pessoa a acreditar em algo sem fundamento. A fala daquele, pseudo-profeta foi uma heresia. Orientou pessoas para um caminho de morte. Orientou pessoas para um caminho de vergonha, de desonra. E pessoas que pautaram suas vidas dentro daquela palavra daquele falso profeta. Daquela pessoa que não recebeu nada da parte de Deus e entregou aquilo que estava no seu coração e na sua mente. Eu já vi pessoas entrarem em relacionamentos porque um profeta revelou. Eu já vi pessoas tentarem consertar situações onde Deus já tinha tirado ela daquela circunstância. Deus tirou a pessoa daquele lamaçal. Aí o profeta foi e disse que era para voltar para consertar. E quando chegou na hora de tentar consertar, ela tomou na cara. A palavra do profeta não se cumpriu. Eu já vi pessoas separar famílias por causa de uma palavra, dizendo, porque Deus me revelou e me mostrou que estava acontecendo aquilo. Isso é uma mentira. E a pessoa romper o relacionamento por causa dessa palavra, dessa revelação, de que disse que viu o pecado que aconteceu e parará, e aí comprometer a vida da pessoa, comprometer os filhos da pessoa. Nós precisamos ter seriedade com aquilo que nós fazemos. Porque nós, você que está aqui sendo capacitado, preparado, você tem uma responsabilidade diante de Deus. Porque a sua palavra pode gerar vida. Sua palavra pode salvar uma pessoa do inferno. Sua palavra pode salvar uma pessoa de uma prisão, de um acidente, da morte. Mas a sua palavra, quando não for bem direcionada dentro das Escrituras, e se for lançada sobre outra pessoa, principalmente em situação onde a pessoa esteja vulnerável, pode gerar morte para aquela pessoa, para os familiares e para as pessoas que circundam ela. Então a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que falamos no nome do Senhor. E todos nós iremos prestar contas a Deus do que fizemos e do que deixamos de fazer. Então, nenhuma profecia, nenhuma revelação está acima da verdade bíblica. A Bíblia é a maior profecia. A Bíblia é a maior revelação. Se você quer saber o que é que Deus tem para você, vá estudar a Bíblia. Vá se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Vá fazer o curso aí com a gente, que você vai aprender Bíblia. Visão, aparição, revelação ou profecia. Conceito de visão. Visão é quando Deus fala com você. É algo pessoal. Deus pode falar algo comigo, pode ministrar algo no meu coração e não falar para outra pessoa. Às vezes Deus cobra algo de mim e não cobra de você. Nós que somos líderes precisamos ter muito cuidado com isso. Porque às vezes Deus fala uma coisa para mim para tratar a mim e a minha casa. Isso não quer dizer que eu tenho que transformar doutrina sobre o meu ministério, sobre a minha igreja. Aparição é quando Deus se manifesta e aparece, para duas ou mais pessoas. Ele apareceu, então tem uma confirmação através de duas ou mais pessoas. Quando é único para uma só pessoa, é visão. Revelação. A revelação está muito ligado naquilo que Deus pode mostrar para uma pessoa do que ela está acontecendo, do que já passou ou do que está por vir no futuro. E nós vemos hoje, principalmente no meio pentecostal e neopentecostal, que as pessoas estão muito viciadas nessa questão da revelação. Conectadas, concentradas dentro do quesito revelação. Fazendo as coisas baseadas em revelação. Tem vertentes de igrejas que só tomam decisões se Deus revelar. Se Deus manifestar. Eu só abro um negócio, eu só vou para o emprego, eu só caso, eu só separo. Se Deus revelar, se Deus mostrar. Enquanto Deus já mostrou tudo, Deus já revelou tudo através da palavra dele. Precisamos saber interpretar, entender a sua palavra. E a profecia? Achamos que a profecia é quando a pessoa fala de algo que vai acontecer.
há uma catástrofe que está por vir, então fulano é um profeta porque falou e aconteceu. Precisamos adotar a prática de quando houver pessoas que falem no nome do Senhor, direcionados sobre as coisas, a gente tome nota. É o que, bênção? Você está dizendo que vai acontecer o quê? Vai vir um Covid-25, Quando? Pronto, tá aqui, ó. Tá anotado. Vem aqui, faça uma assinatura. Pronto. Tem que se cumprir nesse dia que você falou. Você não está dizendo que é Deus que falou? Deus não se engana, não. Deus não mente, não. Então, se foi Deus mesmo que falou, vai se cumprir. E aí? Quem que vai ser o revelador e o profeta que vai topar um contrato desse? Quem é que tem essa coragem de chegar assim, ó, diante da igreja, da comunidade, e se comprometer com a postura dessa? Precisamos ter compromisso com aquilo que nós falamos. O profeta é principalmente a pessoa, o exercício que vai conduzir a igreja a orar, a adorar e a jejuar. Quando nós entendemos que ser profeta é aquele que recebe de Deus para direcionar algo conforme a sua vontade, além do entendimento das Sagradas Escrituras, precisamos ser profetas que exerçam e estimulem a oração, a adoração, o jejum e a consagração. Orar, que é falar com Deus, é o diálogo com Deus. Orar é a nossa terapia constante, diária. A adoração é o momento onde nós reconhecemos a grandeza do Senhor, pelo que Ele fez em nossas vidas. E o jejum, principalmente o jejum, não só da abstinência alimentar, que é muito importante você se abster das questões alimentares para se dedicar a Deus, mas principalmente o jejum do pecado. Principalmente o jejum daquilo que nos distrai e nos leva para distante da presença de Deus. Esse é o papel do verdadeiro profeta, aquele que estimula a oração, a adoração e a consagração das pessoas para com Deus. Porque quando mandamos esse sinal para Deus, em oração, em jejum, em consagração, em santidade, em adoração, o Senhor, Ele tem comunhão conosco, Ele nos enche do teu Espírito e traz sobre nós tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Que esse conhecimento tenha abençoado a sua vida. Que você busque de Deus os dons, mas principalmente o dom de profetizar, porque você entende que o profeta é aquele que conhece a Bíblia para gerar edificação, exortação e consolação. Que o ministério profético se cumpra sobre a sua vida, a sua casa e o seu ministério, em nome de Jesus. Graça e paz, e não perca o nosso próximo vídeo da série Desenvolvimento Ministerial. Shalom!